Olá, seja bem-vindo à aula de mapeamento de fluxos e processos. Vamos lá entender melhor o que é isso. O mapeamento de processos é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem um processo e outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho. Essa prática pode ser feita para atingir diferentes objetivos, como compreender os processos, entender como o processo funciona na prática, melhorar os processos, realizar melhorias e reparos no processo, documentar esses processos, produzir documentação estruturada e coerente sobre cada um deles, padronizar, garantir que seja um processo executado da melhor forma possível, transformar esses processos, promover profundas mudanças em processos, remodelando-os. O mapeamento de processos busca responder às seguintes perguntas: qual o objetivo do processo? Quais os limites do processo? Quais as atividades do processo? Quais as saídas, outputs do processo? Quem é o responsável pelo processo? Quem participa do processo? Quais os outros stakeholders do processo? Quais os recursos financeiros, humanos e materiais utilizados no processo? Quais os resultados esperados do processo? Quais as principais dificuldades desse processo? Quais os riscos associados a ele? Em uma empresa, os processos podem ser classificados em 3 diferentes tipos. 1. Processos primários. São também chamados de processos essenciais e estão diretamente ligados à entrega de valor ao cliente. Os processos primários são uma parte vital da empresa e estão diretamente relacionados à satisfação do cliente. CS, experiência do consumidor, como também costumamos chamar. Eles são a cara da empresa e dão uma visão geral de como ela opera. A natureza desses processos pode variar dependendo do tipo de organização. Como, por exemplo, uma empresa da indústria de produtos terá processos primários diferentes de uma empresa de serviços. Alguns exemplos comuns de processos primários para indústrias incluem desenvolvimento de produto, marketing, produção, entrega e serviços pós-vendas. Segundo, processos de apoio. São também chamados de processos de suporte e entregam valor para os processos primários ou para os processos de gerenciamento. Os processos de suporte não fornecem benefícios imediatos ao cliente final, mas são importantes para o sucesso dos processos primários. Eles aumentam a eficiência da organização e apoiam outros processos de gerenciamento. Esses processos estão ligados à gestão de recursos e fornecem uma estrutura especializada e eficiente. Alguns exemplos incluem a gestão de recursos humanos, a gestão de infraestrutura de TI e a gestão de estoques. Terceiro, processos de gerenciamento. São também chamados de processos de gestão e entregam valor para o processo primário ou para o processo de apoio. Os processos de gerenciamento são responsáveis por garantir o sucesso a longo prazo da empresa, assegurando que seus objetivos estratégicos sejam alcançados e suas metas sejam cumpridas. Eles gerenciam os processos internos e garantem que as políticas e diretrizes da empresa sejam seguidas. Alguns exemplos de processos de gerenciamento incluem governança corporativa, gestão estratégica e gestão de performance. Resumindo, os processos de gerenciamento são essenciais para garantir o crescimento e o sucesso a longo prazo da empresa. O processo de negócio determina como o fluxo de trabalho será realizado na empresa e traz uma sequência lógica das atividades a serem realizadas. É importante lembrar que um processo de negócio envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e informações. O processo de negócio deve agregar valor ao cliente ou agregar valor a outros processos. Todo processo de negócio possui uma entrada, que é o input, e pelo menos uma saída, o output. No processo de negócio, os insumos, materiais, conhecimento, são transformados em resultados, produto e serviço. Os processos primários caracterizam a atuação direta da empresa e normalmente permitem uma visão ponta a ponta. Existem 2 tipos de visão quando falamos sobre processos: a visão funcional, que tem uma abordagem mais tradicional, e a visão de processo ponta a ponta. Vamos entender essas visões mais profundamente. A visão funcional é uma abordagem tradicional de gestão de processos e se originou em um período em que as empresas estavam mais preocupadas com a eficiência interna do que com a satisfação dos clientes. Ela se baseia na divisão de tarefas e responsabilidades por departamento, onde cada setor é responsável por gerenciar determinado recurso. Porém, com o passar dos anos, as empresas passaram a enfrentar desafios mais complexos e a buscar soluções mais inovadoras para atender as demandas do mercado. Nesse contexto, surgiu a visão de processos ponta a ponta,
que se preocupa em entender a contribuição de todas as partes para a experiência e satisfação do cliente, bem como enxergar os processos em diferentes níveis. A visão de processos ponta a ponta se tornou mais relevante devido à necessidade de uma abordagem mais abrangente e orientada para o futuro, e também por ser uma forma de gerar valor para o cliente. Ela tem se consolidado como uma das abordagens mais inovadoras e eficientes para a gestão de processos, enquanto a visão funcional perdeu espaço em virtude de sua limitação em atender às demandas do mercado atual. Para começar efetivamente o mapeamento de processos, precisamos entender quais deles serão mapeados. Para isso, definir o impacto e o alcance de cada processo é crucial. É importante avaliar se o processo afeta apenas uma equipe ou se tem um alcance maior, envolvendo outras áreas da organização. Além disso, é importante verificar se o processo está interligado a outros processos e se o mapeamento de um pode influenciar ou ser influenciado pelo mapeamento do outro. Outra dica é ouvir a opinião das pessoas que estão envolvidas no processo. Elas podem fornecer insights valiosos sobre a importância, criticidade e urgência do processo. Dessa forma, a equipe responsável pelo mapeamento de processos consegue ter uma visão mais completa e precisa da situação, o que ajuda a tomar decisões mais acertadas. Resumindo, para definir quais processos serão mapeados, é importante considerar a importância, criticidade, riscos, regulações, objetivo do mapeamento, nível de detalhamento e impacto do processo. Também é possível utilizar ferramentas de priorização de processos, como a matriz GUT. Essa matriz utiliza os critérios de gravidade, urgência e tendência para classificar os processos por ordem de importância. Depois de definidos quais os processos serão mapeados, vale a pena montar um mapa de processos. Um mapa de processos é uma representação visual, ou seja, um desenho da sequência de atividades que compõem um ou mais processos. Ele apresenta informações de entrada, insumos, processamento, atividades e saída do processo, produtos, serviços e resultados. É importante considerar a utilização de ferramentas tecnológicas, como software de mapeamento de processos, para auxiliar na criação, manutenção e atualização do mapa de processo. Esse software tem a capacidade de oferecer recursos como modelagem visual, gestão de mudanças, relatórios gerenciais e integração com outras ferramentas. Como sugestão, você pode usar o Miro. Não se esqueça de validar o mapa com as partes interessadas. Isso inclui não apenas as pessoas envolvidas diretamente no processo, mas também os stakeholders, como fornecedores, clientes e reguladores, que podem ter uma visão crítica e útil para aperfeiçoar o processo. Ou seja, monte um mapa de processo com abordagem colaborativa, envolvendo as pessoas diretamente relacionadas ao processo e considerando ferramentas tecnológicas na produção e validando com as partes interessadas. Isso ajudará a construir um mapa de processos preciso, eficiente e alinhado com as necessidades da empresa. Espero que você tenha gostado do conteúdo e te vejo na próxima aula.